1 Coríntios capítulo 1, verso 4. Vamos ler? Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Hoje vamos abordar o tema da graça. Uma das coisas que mais marcam a diferença entre a religião e o cristianismo é a graça de Deus. Antes existia a lei. A lei de Moisés foi completamente cumprida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus foi à cruz, ele disse: está consumado. E essa palavra significa muita coisa, muita coisa. Uma delas é que a lei tinha sido cumprida por ele. Ele cumpriu toda a lei. Está escrito em João capítulo 1, verso 17, que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é uma pessoa que segue a Jesus, que é um discípulo do Senhor Jesus Cristo, dê graças a Deus, porque você está cheio da graça de Deus e muitas vezes nem damos por isso, mas estamos cheios da graça de Deus. Jesus, ao manifestar-se ao mundo, cumpre toda a lei. Jesus, ao manifestar-se ao mundo, cumpre toda a lei, inaugura a graça de Deus, a era da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um antes e há um depois. O antes é o velho pacto, a velha ordem, a velha aliança que estava baseada na lei de Moisés. Mas agora estamos debaixo da graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça estamos cá. Então vamos ver num instante o que é que significa a graça de Deus na sua vida e na minha vida, porque a igreja está debaixo da graça de Deus. 3 frases marcam o Novo Testamento. Uma delas é a fé, outra delas é a graça e outra delas é o reino de Deus. Fé, graça e reino de Deus são 3 frases que marcam o Novo Testamento e que deviam estar bem vinculados no nosso coração, que nós devíamos pensar neles e agir neles e viver neles no nosso dia a dia. Fé, graça e reino de Deus. Você, como cristão, você é um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, você é um cidadão do reino dos céus. Você está debaixo da graça de Deus. E você deve viver na fé. Você deve viver pela fé. Fé, graça e reino de Deus. Quando temos consciência da graça de Deus em nós, tornamos pessoas mais gratas. Quando nós temos a consciência da graça de Deus nas nossas vidas, nós tornamos pessoas gratas. Porque quando a Bíblia diz em tudo dai graças, muitas vezes nós temos dificuldade em dar graças a Deus. Mas quando nós temos consciência da graça de Deus na nossa vida, então nós somos pessoas mais gratas e quando vamos a Deus, vamos a Ele com uma atitude de gratidão a Deus. Vamos a Ele com uma atitude de graça, uma atitude de gratidão, porque a Bíblia diz-nos em tudo dai graças, sede agradecidos, diz a palavra de Deus. E quando nós temos consciência que estamos debaixo da graça de Deus, nós somos fiéis a este princípio que é a gratidão a Deus. Seja grato e você vai ver as suas orações mais respondidas na sua vida. Porque quando nós temos consciência da graça de Deus, nós já vamos a Ele numa atitude de gratidão. Porque sabemos que estamos cá pela graça de Deus. Somos salvos pela graça de Deus. Vamos ver isso tudo. Efeitos da graça de Deus na nossa vida. Vamos ver alguns efeitos da graça de Deus na nossa vida. Primeiro, prosperidade. Eu não gosto muito de falar sobre prosperidade porque é um assunto que tem sido usado e abusado e muita gente acaba desiludida porque se tem abusado deste assunto da prosperidade. E a verdade é que muita gente tem abusado de tal maneira que tem exercido uma atitude abusiva em relação ao povo de Deus. Mas, no entanto, não deixa de ser verdade que uma das bênçãos que vem da graça de Deus é a prosperidade. Porque o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, vai dizer que já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre. Portanto, a nossa prosperidade vem pela graça de Deus. Acredite na prosperidade que vem de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, porque diz que Ele, sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza você fosse rico, você e eu fôssemos ricos. Ricos é ter todas as nossas necessidades supridas, espirituais, físicas, materiais, emocionais, todas as suas necessidades supridas em Cristo Jesus. Pela graça. Já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais é que dá saúde. Segundo aos Coríntios 4:11,
Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. A nossa saúde vem do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa saúde vem de Deus. E Deus nos dá saúde e é pela sua graça que Ele nos dá saúde. Então o que é que nós temos? Quais são as bênçãos que vêm da graça de Deus? Prosperidade, saúde, salvação. O apóstolo Paulo diz na sua epístola aos Efésios que, no capítulo 2, diz que pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, é a graça de Deus. Sois salvos pela graça de Deus. Que é que traz? Que bênçãos é que traz a graça de Deus? Traz prosperidade, traz saúde, traz salvação e unção para equipar os discípulos do Senhor Jesus Cristo para a obra de Deus. Para a obra de Deus. Quer ver o que é que diz a palavra de Deus em Atos? Em Atos 14, 26. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sob proteção da graça de Deus. Sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão que agora haviam concluído. Uma vez Paulo foi ter com Jesus em oração, ele estava aflito porque ele estava a ser atormentado, por um mensageiro de Satanás. E ele foi orar a Deus e sabe qual foi a resposta que veio de Jesus? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Quando nós pensamos nisto, nós começamos a pensar assim, espera aí, eu tenho a graça de Deus. Então eu vou vencer. Posso passar por dificuldades, mas eu vou vencer. Porquê? Porque eu estou debaixo da graça. Porque a graça de Deus está comigo a cada dia, a cada hora, a cada momento. Essa é a graça de Deus que nos dá vitória em todas as coisas. Vamos passar por dificuldades? Vamos. Passamos por tribulações? Passamos. Mas Ele está connosco para nos ajudar a vencer. A sua graça está connosco. Que mais é que a graça de Deus nos faz? Dizer que a graça de Deus é o favor imerecido de Deus é verdade, mas é muito pobre. Porque a graça de Deus é a plena vida de Deus nas nossas vidas. É Zoe, é a vida abundante, a vida de Deus. A vida que traz alegria, paz, gozo. Aliás, a Bíblia até diz que o reino de Deus é graça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, essa é a graça de Deus para a sua vida. É a graça que traz salvação para si. Pela graça sois salvos. É a graça que traz prosperidade, porque está escrito que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para que através da sua pobreza você e eu fôssemos ricos, ou seja, tivéssemos todas as nossas necessidades supridas em glória por Cristo Jesus. Portanto, a graça de Deus traz-nos prosperidade, salvação, traz saúde ao nosso corpo e equipa-nos para sermos verdadeiros discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Viva na graça de Deus. Tenha uma atitude de quem está grato porque tem a graça de Deus. Saiba que a graça de Deus nos basta para vencermos em qualquer circunstância na nossa vida. Seja abençoado por esta palavra. Medite nesta palavra. Ore de acordo com esta palavra. Ore sabendo que está debaixo da graça de Deus. Viva sabendo que está debaixo da graça de Deus. Saiba que o diabo não lhe pode tocar. Porque Jesus disse assim, não peço que os tires do mundo. Orando a nosso respeito, ele disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Portanto, o diabo não lhe pode tocar, porque você é um ungido de Deus. Você é um homem, uma mulher que tem Cristo na sua vida e que Satanás está fora da sua vida. Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que Satanás está no mundo. E esse é o Espírito Santo, esse é o Espírito de Deus que ajuda você a vencer a cada dia. Viva na graça de Deus a cada dia. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.